Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre resiliência. Faz tempo que eu tô querendo falar sobre esse assunto, porque a resiliência, gente, é a forma que a gente tem de se adaptar às adversidades da vida, a situações inesperadas, a conflitos, a coisas que a gente não consegue controlar, mas que infelizmente acontecem. Resiliência é a capacidade de superar adversidades com equilíbrio e otimismo, transformando desafios em aprendizados e crescimento pessoal. É engraçado a gente falar de resiliência, porque dá a impressão de que a gente tem que aceitar as coisas como elas são e a gente não pode questionar, ou a gente não tem nada a ver. Resiliência não é sobre isso. Resiliência é sobre aquela força interna, sabe? Aquilo que a gente tem dentro da gente quando a gente passa por situações muito difíceis. E infelizmente, todos nós passamos, né, por situações assim que fogem do nosso controle. A gente começa o dia, a semana, o mês planejando de uma forma e de repente tudo aquilo que a gente planejou, a forma como a gente achou que ia sair, desanda tudo. E aí o que a gente faz? Aí que vem a questão da resiliência, como trabalhar a resiliência dentro da gente, como lidar com adversidades. Gente, a resiliência, ela pode ser algo nato, que já nasce com a gente, que a gente aprende a desenvolver desde muito cedo, como a resiliência também pode ser algo trabalhado diariamente. Você consegue trabalhar a resiliência através do autoconhecimento. Você consegue trabalhar resiliência dentro de uma terapia com uma psicóloga que te ajuda a encontrar mecanismos de enfrentamento para situações adversas, situações inesperadas. Essa semana eu fui pegar o Uber e acabei conhecendo um rapaz, motorista do Uber, e aí era a semana que tá chovendo muito, né? Tá muito calor durante o dia e à tarde cai aquele temporal. E aí ele começou a gente conversando, falou, nossa, logo mais cai aquela chuva, aquela conversa mesmo de elevador. E ele pegou, moça, nossa, você sabe que essa semana mesmo, assim, com essas chuvas que estão caindo, o meu bairro alagou inteiro. Meu bairro tava inteirinho embaixo d'água. E, gente, o mais interessante é que o bairro dele praticamente é do lado do bairro onde eu moro. E olha que coisa, né? Às vezes está acontecendo tão perto, a gente nem tem conhecimento, né? E foi tão interessante, assim, porque ele contava, mas apesar da tragédia, da situação que ele falou, que, assim, que ele acordou e o cobertor dele estava no chão, então ele sentiu a água nos pés, assim, na cama, no colchão, porque foi subindo, assim, pelo cobertor, a umidade foi subindo e foi molhando o colchão dele. Então ele acordou já molhado, quando ele pôs os pés no chão, sentiu a água. A casa estava inteira, assim, inundada. E ele usa o celular para trabalhar, porque ele é Uber, o celular estava no chão, perdeu o celular, o carro dele também estava tomado pela água. E o mais interessante dessa história toda foi a capacidade de resiliência que ele tinha, sabe? Ele falando ali. Isso me impressionou muito, porque normalmente a gente vê, né, em jornais essas coisas que está acontecendo muito por causa da chuva. E a gente até se questiona, ai meu Deus, nossa, eu não sei o que eu faria se fosse comigo, nossa, me sentiria, né? E aí você encontra uma pessoa com um poder tão grande de se refazer, sabe assim, a capacidade de retornar, de fazer, de voltar, de que não tá tudo perdido, porque ele deixou tão claro assim de que ele perdeu praticamente tudo que ele tinha ali, mas ele não perdeu a vida. Então ele estava tão grato por ele estar ali contando aquela história. E aí no final eu falei, nossa, ele falou, esse celular que eu tô usando, eu peguei emprestado com a minha mãe, porque eu não tinha nem celular para vir trabalhar, mas minha mãe me emprestou e eu tô aqui. Eu falei, não vou deixar isso me abalar, me destruir, agora eu preciso trabalhar mais ainda, com muito mais vontade, muito mais gratidão por estar vivo e poder contar essa história. E isso me fez pensar de uma forma muito profunda, sabe? Mexeu muito, assim, a história dele, porque eu falei, poxa, é uma pessoa que praticamente perdeu tudo que tinha e ainda assim mantém essa visão
né, de gratidão por estar vivo. E aí eu falei pra ele, falei assim, assim, o seu poder de resiliência, e aí expliquei pra ele o que seria resiliência, é o que te faz tão otimista, né, e acreditando no futuro, em dias melhores. E eu falei assim, isso tem muito a ver com o ambiente que você foi inserido, o lugar de onde você veio, as pessoas que te cercam, que tem esse poder de fazer com que você enxergue futuro, sabe? E ele falou assim, nossa, você falou o ponto certo, porque eu fui adotado. Aí, gente, aí já vem outra questão para ser trabalhada em mim, não nele. Ele falou assim, eu fui adotado e a adoção para mim, o momento que a minha mãe me deixou lá, não foi algo, eu não vejo como algo ruim, que eu não era amado, que eu não era cuidado. Muito pelo contrário, eu vejo que eu nasci 2 vezes, eu tive uma segunda chance, né, que eu poderia ter sido jogada em qualquer lugar, eu nem estaria vivo, mas eu agradeço por ela ter me dado uma família e eu ter a oportunidade de ser criado num lar com muito amor. Gente, olha isso. Não é o famoso você pegar um limão e fazer uma bela de uma limonada. Olha o que esse homem, que esse ser humano, essa pessoa construiu, continua construindo, sabe? Através da história de vida dele. Então, assim, então, quando eu falo assim que a questão da resiliência vem muitas vezes do ambiente onde você está inserido, foi trabalhado nele muito cedo essa capacidade de enfrentamento, né? E eu falo até um pouquinho por mim também, porque eu também tive essa história, uma história parecida com a dele, que eu também fui criada num lar longe da minha família, longe da minha mãe, longe dos meus irmãos. Mas eu demorei um pouco para entender, né, que eu não tinha sido rejeitada e sim escolhida, né, para estar num outro ambiente, ser criada de uma outra forma. Levou muito tempo para me enxergar desse jeito, porque durante um tempo eu via que minha mãe tinha me abandonado, eu pensava dessa forma. E depois, já madura, depois de ter tido os meus filhos, que eu entendi. Eu falei, mamãe não abandona o filho. Pelo menos não naquela situação. Existem N situações, mas eu tô falando da minha, né? Ela não abandonou porque ela não me amava. Eu acho que ela fez uma escolha que ela achou que seria bom pra mim, né? Eu não vejo nem como abandono. Foi uma escolha. Olha, vai lá, que lá você vai ter alimentação, vai ter educação, você vai ser criada de uma forma que eu não vou poder te oferecer. Então, para você ver como a gente consegue virar essa chave, esse rapaz, esse moço, ele conseguiu ter essa percepção desde da criação dele, desde que ele se entendeu por gente. Eu comecei a ter essa percepção de resiliência já a partir de adolescente maior, né, já adulta, que foi capaz dos meus filhos, isso se acentuou com mais clareza em mim. Mas a gente fala que essa oportunidade, essa chance existe, né? Que a gente pode trabalhar a resiliência e entender também que algumas questões que parecem tão terríveis pode ser uma oportunidade de crescimento, né? E eu vejo assim, a minha vida foi uma oportunidade de crescimento. Então eu tento fazer o meu melhor, trabalhar da melhor forma todos os dias, assim, sabe? Eu entendi que eu tinha que estudar, porque apesar das condições não muito favoráveis, eu precisava estudar se eu quisesse chegar em algum lugar. Eu sabia que os empregos me proporcionariam alguns benefícios, né? Então eu fui sempre trabalhando esse poder da resiliência dentro de mim, tentando transformar algo que parecia ruim, né, em uma oportunidade de vida. Então eu falei assim, como eu tive a oportunidade de estar num outro ambiente, eu vou fazer disso o meu melhor para que lá na frente eu consiga colher os frutos. Resiliência é isso, gente. É a capacidade de enfrentamento, é aquela sensação de que eu não estou sozinha, embora as coisas pareçam, sabe, o mundo parece estar desmoronando assim ao seu redor, sabe, mas você se sente firme e forte para seguir adiante. Isso tem muito a ver, gente, assim, com a nossa clareza de pensamentos, sabe, a nossa saúde emocional tem que estar bem trabalhada em relação a isso. Por isso que a terapia é importante, porque é dentro da terapia que a gente consegue condicionar, sabe, o nosso cérebro para a gente ter uma visão promissora de futuro, para a gente não ficar só vendo coisas ruins, né? Porque às vezes o ambiente ao nosso redor favorece que a gente tenha esse desânimo, né? Essa sensação de não, sabe assim, de que eu não posso, eu não tenho e é isso mesmo e tá tudo certo, né? Mas olhar para ali e falar, não, existe um horizonte, existe vida além disso aqui que eu tô vivendo, sabe?
existe vida além de tudo isso. Assim, a minha capacidade assim de resiliência, eu acho, gente, vamos lá, voltando lá na minha infância, né? Uma infância muito simples mesmo, assim. Eu lembro que eu e as minhas irmãs, a gente ia para um aterro sanitário pegar resto de brinquedo, resto por exemplo, eu pegava resto de sapatos e brincava com botinha, fazia botinhas, fazia brincadeira, montava uma banda, falava que a gente era Xuxa, Paquita e dançava e cantava. Então eu acho que ali também eu já praticava essa resiliência, né? Porque embora você estivesse num lugar totalmente inóspito, assim, um lugar ruim, né? Que é um lugar onde as pessoas depositam lixo, aquilo que elas não querem, eu conseguia tirar valor daquele lugar. Então, assim, voltando lá, acho que eu também tive essa sensação, sabe? Esse poder de resiliência, mesmo em situações muito difíceis. E ao longo da minha vida, eu vou relembrando, assim, né, situações que eu tive ao longo da vida, que eu falo, poxa, isso foi resiliência, né? Na época eu não conhecia a palavra, né? Hoje, já estudando psicologia, eu já sei o poder da resiliência nas nossas vidas, né? De como a gente mudando também, a gente tentando enxergar coisas boas, até no lugar mais ruim, como um aterro sanitário também, te faz... te traz muito, te faz melhor, te traz esclarecimento, te traz fortalecimento, né? A gente passa por situações, vai passar, né? A gente não tem como controlar o mundo ao nosso redor, mas a gente tem como controlar as nossas atitudes para o mundo. É sempre daqui para lá, né? Esse canal é um canal sobre autoconhecimento, e aqui a gente fala exatamente sobre isso, é como eu reajo diante das situações que vão aparecer. Eu consigo controlar daqui a aqui, lá eu não consigo. Então, como que eu vou reagir quando essas situações aparecerem, né? Como foi o caso do moço do Uber. E a história dele me marcou bastante, sabe? Me fez pensar e refletir sobre muitas coisas, assim. Até mesmo sobre a minha vida. Me fez relembrar de muitas coisas também, que eu falo, poxa vida, eu também já fui resiliente nesses momentos e hoje, logicamente, trabalhando e dentro da terapia, consigo, né, ter essa visão muito mais ampla da situação, né, embora aconteça, eu não vejo somente isso aqui, eu consigo enxergar o todo, mas isso também foi trabalhado, né, foi trabalhado dentro de mim. Então todos nós temos essa potencialidade de trabalhar a nossa resiliência, que é o nosso mecanismo de enfrentamento diante das adversidades que infelizmente vão aparecer, mas a gente consegue trabalhar, tá? De uma forma muito mais tranquila, a gente se prepara para quando vier a gente tá pronto, sabe? Seria mais ou menos assim, é trabalhado gradativamente como todo processo psicológico, como todo processo de autoconhecimento. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!